Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esse dia que nós celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito. Por esse motivo, na liturgia desta quinta, nós também vamos sair do padrão, que é o livro de Hebreus, e sair do Evangelho de Marcos para meditarmos outros textos. A primeira leitura, por exemplo, se encontra lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de 1 a 8, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Amados irmãos e irmãs, que introdução belíssima. Nós estamos diante de uma carta e muita gente, quando vê isso, esquece de algumas características que nós aprendemos em aulas de português. Toda carta, ela tem alguém que envia a alguém, o destinatário. Isso é colocado logo no início da carta. Por esse motivo, a gente percebe o seguinte, que o versículo 1 começa com o próprio Paulo dizendo quem ele é. Né? É Paulo que escreve a carta, quem ele é. Apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, Paulo se intitula como aquele que é enviado pelo próprio Cristo, né? Pelo desígnio de Deus. Então, Paulo já começa se intitulando. Eu acho interessante você parar para perceber que Paulo poderia se colocar como várias palavras. Mas Paulo sempre se coloca, se apresenta à luz do próprio Deus, à luz do Cristo. E eu te faço essa pergunta, né, nesse momento do vídeo. Quem somos nós em relação a Jesus? A gente se intitula de tantas formas, não é? Filho de fulano, filho de Beltrano, morador de não sei aonde, profissão X ou Y. Mas às vezes a gente nunca se apresenta. Eu sou José Lucas, eu sou filho de Deus. Eu sou José Lucas, discípulo de Jesus Cristo. Porque de fato é isso que nós somos em relação a Jesus. E é isso que importa. O que mais importa não são o que as pessoas pensam de mim, mas o que Deus pensa a meu respeito. Por isso, o que mais importa não são os títulos que eu tenho. Não é a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, por exemplo. Mas o que mais importa é quem sou eu em relação a Deus. E aí, continuando nossa reflexão, ele vai dizer no versículo 2 que escreve a Timóteo, que é o seu querido filho. Claro que Timóteo não era filho sanguíneo de Paulo. Na verdade, Paulo enxerga Timóteo como filho porque Timóteo foi evangelizado por Paulo. É interessante pensar dessa forma, a evangelização como esse gerar gente nova, né? Fazer com que o outro nasça mais uma vez. Eu te faço essa pergunta, quantos filhos você então tem na sua evangelização? Quantas pessoas você já pôde anunciar Jesus? É uma forma também de sermos mães e pais nesse mundo de hoje. Continuando ainda, ele deseja graça, misericórdia e paz da parte de Deus. 3 palavrinhas-chave, né? A graça é para relembrar que o amor é gratuito. É de graça, é grátis. Misericórdia é uma expressão que somente é utilizada para Deus no Antigo Testamento. A palavra hesed. E no Novo Testamento é uma palavra que de fato foi criada, a palavra misericórdia, justamente porque não tem nenhuma palavra ali sobre nesse contexto, né? Significa, na verdade, um amor visceral, um amor nas vísceras, nas entranhas. É um amor quase no útero de uma mãe. Só Deus sente isso. Depois, Paulo também deseja shalom, que é paz. A paz, na verdade, é a harmonia, ou seja, Paulo deseja a gratuidade do amor de Deus, a sua misericórdia e a harmonia na vida de Timóteo, o equilíbrio na vida de Timóteo. Né? Depois ele começa a fazer uma oração de ação de graças, que era comum nas cartas naquele tempo, isso aparece no versículo 3,
que ele louva a Deus, inclusive diz que lembra de Timóteo e por aí vai. Só que eu quero chamar agora a atenção de vocês, no final deste vídeo, para a seguinte coisa, não é? No versículo 6 em diante, Paulo faz uma exortação a Timóteo. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Não entendamos aqui ainda como uma alusão, por exemplo, ao sacramento da crisma, porque o sacramento ainda não estava completamente articulado como nós vemos hoje. Na verdade, era comum naquele tempo a imposição que era feita em relação a presbíteros, não é? O apóstolo geralmente impunha a mão sobre alguém. Então, Paulo deseja que Timóteo reavive o seu chamado. E isso também vale para nós hoje. À luz de Timóteo e de Tito, renovemos o nosso chamado. Amados irmãos e irmãs, todos nós corremos o risco de deixar a chama apagar, deixar a chama ficar fraca. E todos os dias somos convidados por Deus a reavivar, a reanimar essa chama. Continuando no versículo 7, Paulo diz assim: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Então, muitas vezes a gente, dentro da nossa caminhada, né, a gente fica assim, meio que tímido, meio que acuado. Deus não nos deu missão para ficarmos assim, acuados, mas para sermos sal e luz do mundo. Por fim, o próprio Paulo diz: não se envergonhes nem do Senhor, nem de Paulo, que é prisioneiro. Eu quero falar para vocês uma coisa: Paulo estava preso, por isso que ele se chama de prisioneiro. Então, na verdade, ele diz: não tenha vergonha de mim. O povo pode estar dizendo assim, mas Paulo é tão fraco, chegou a ficar preso, como é que pode? Mas Paulo está dizendo: não se envergonhe de mim nem do Senhor. E a mesma coisa hoje vai para a gente. Não tenhamos vergonha de dizer para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Não tenhamos medo de dizer para as pessoas que nós acreditamos em Cristo, que nós acreditamos na vida eterna, que nós sonhamos com o céu. Não tenhamos vergonha desse Deus que tanto nos ama, ao ponto de ter enviado seu único Filho para nos salvar. Que Deus te abençoe e eu te aguardo às 7 horas da noite aqui no canal para o estudo do Evangelho desta quinta-feira. Até lá!